Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Não esqueçam de fazer a sua inscrição, clicar no sininho para receber as notificações e ao final dar um like aí, um joinha, ajude a divulgar o meu canal também. Hoje na aula de Direito Administrativo nós vamos tratar sobre empresas públicas e sociedades de economia mista. A primeira coisa que eu vou pedir para vocês é que vocês acessem o conteúdo legislativo dessa aula. Então, no primeiro momento, você vai acessar o Decreto-Lei 200 de 67, a Constituição Federal e também você vai abrir aí a Lei 3.303 de 2016. Esse é o nosso material legislativo e você precisa desse material para acompanhar essa aula, porque ela é de relativa complexidade. Mas aqui eu fiz uma trilha para que você consiga compreender a doutrina, a parte legislativa e com alguns exemplos você vai entender como isso se dá na prática, porque se trata de um assunto do nosso cotidiano também, porque essas empresas públicas e as empresas de sociedade de economia mista, elas oferecem serviços públicos referentes ao nosso dia a dia. Então vamos lá. Num primeiro momento, vamos ver as principais definições. Então, olha só, nós estamos falando de empresa pública e de sociedade de economia mista. Lá no inciso 2 e 3, do Decreto-Lei número 200 de 67, no artigo 5º, você vai encontrar essas definições. Então, a primeira definição é de empresa pública. Então, esse Decreto-Lei define empresa pública como entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado. Então, olha, aqui já tem a primeira janela de oportunidade para um debate. Então, nós estamos falando de uma empresa pública com personalidade jurídica, significa que ela responde pelos seus próprios atos. É de direito privado. Então, significa que essas empresas públicas, elas são diferentes ali das entidades que nós já vimos em aula passada. As entidades são de direito público. Então, aqui as empresas públicas, ela também tem a próxima característica, é com patrimônio próprio e capital exclusivo. Essa é uma característica interessante também, esse capital exclusivo da União, e ele é também criado por lei para exploração de atividade econômica que o governo seja levado a exercer por força de contingências ou por conveniência administrativa, podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito. Aqui, então, nós temos uma porta de entrada, mas nós vamos tratar como isso se desdobra, quais são as empresas públicas que nós temos, quais são as sociedades de economia mista que nós temos. No inciso 3, nós temos sociedade de economia mista, que é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada por lei para exploração de atividade econômica sob forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertencem à maioria da União ou à entidade da administração indireta. Então, aqui já temos uma outra informação importante que o próprio decreto já nos dá, que a maioria das ações da sociedade de economia mista é do governo. A maioria aqui nós entendemos que são 50% das ações mais uma ação. Não vão confundir com 51% das ações, que é outra coisa. Aqui nós estamos falando de 50% mais uma ação. Às vezes, em concurso, as pessoas acabam errando porque não ficam atentas, confundem 50% mais uma ação, confunde com 51% das ações. É bem diferente. Então, como vocês podem ver, esse assunto ele começa a ser regulamentado lá em 1967, com esse decreto. Aí depois, com o advento da Constituição Federal de 88,
nós tivemos o assunto regulamentado também na Constituição, previsto também na Constituição Federal. E ele está lá no artigo 173. Então, nós começamos no artigo 173 e aí partimos para o parágrafo único desse artigo. Esse parágrafo único é muito importante e ele traz várias normas para regulamentar, que serão regulamentadas depois por lei. Então, o artigo 173, no caput, fala: ressalvados os casos previstos nessa Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. Então, olha só, vamos entender o seguinte. Imagine da seguinte forma: por que o Estado cria uma empresa ou uma sociedade de economia mista? Lá já não havia ficado definido pelo governo que as empresas privadas fariam a exploração econômica? Então, na realidade, não seria o monopólio do Estado, não seria uma empresa pública concorrente do próprio setor privado? Então, da seguinte forma, para que o Estado não invada o espaço do setor privado, foram criadas essas regras. Então, em um primeiro momento, questões de segurança nacional são exploradas pelo governo federal. E relevante interesse coletivo. O que é um relevante interesse coletivo? Um exemplo é o petróleo. Então, nós vamos ver como é que isso se dá. Então, nós temos, além do petróleo, nós temos a questão da energia, mineração, biossegurança, biotecnologia, que são questões de soberania nacional, portanto, de relevante interesse coletivo. Aí, no parágrafo 1º do artigo 173 da Constituição, está estabelecido o seguinte: a empresa pública ou a sociedade de economia mista e outras entidades que explorem atividade econômica sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas. Então, essas empresas públicas, aqui, quando elas tratarem de exploração de atividade econômica, elas vão ser tratadas iguais às empresas privadas. E aonde começam essas normas, essa comparação? Começa, por exemplo, em relação às obrigações trabalhistas e tributárias. Portanto, elas pagam, não são isentas, elas pagam tributos também. E as relações trabalhistas são regidas pela CLT, enquanto que a administração direta, as relações trabalhistas são por estatuto, pela Lei 8.112, que trata do Estatuto do Servidor Público e trata também das garantias do servidor público. Quais são essas garantias? Aqui nós temos a primeira delas, a estabilidade em relação à sua carreira, e também uma outra questão importante é que o servidor público, os atos são regidos pelo processo administrativo, portanto, eles respondem pelos seus atos via processo administrativo. Enquanto que aqui as empresas públicas e de sociedade de economia mista, não existe essa obrigatoriedade do processo administrativo, e as relações trabalhistas, por serem regidas pela CLT, os empregados podem ser demitidos conforme o desempenho das suas funções. Desculpa. Quando esse assunto passa a ser regulamentado pela Lei 13.303 de 2016, algumas definições são trazidas. Então, a primeira delas, no artigo 2º, está estabelecido da seguinte forma: a exploração de atividade econômica pelo Estado será exercida por meio de empresa pública, de sociedade de economia mista e de suas subsidiárias. Então, aqui é bem parecido com o artigo 173 da Constituição Federal, e no parágrafo 1º está estabelecido que a constituição de empresa pública
ou de sociedade de economia mista dependerá de prévia autorização legal. Então, aqui é bem parecido lá com as autarquias. Significa que elas são, aliás, é bem parecido com as fundações. Significa que ela depende de prévia autorização legal e depois passa por um processo de regulamentação do executivo. E também essa prévia autorização legal deve indicar de forma clara, relevante, os interesses coletivos ou imperativos de segurança nacional nos termos lá da Constituição Federal, no artigo 173. Aqui a gente tem, então, portanto, elas dependem de autorização e a regulamentação é do Poder Executivo. A Constituição Federal, no artigo 37, lá nos incisos 19 e 20, trata da criação de entidades da administração pública indireta. Então, o inciso 19, especificamente, ele foi alterado por meio da emenda constitucional número 19 de 98. Peço que vocês acessem também essa emenda constitucional, porque ela é muito importante. Aqui, especificamente, houve uma alteração em relação às fundações públicas. E conforme aqui o decreto 200 de 67, são estabelecidas essas duas formas de criação de entidade da administração indireta, né? Então, é por meio de lei específica. Então, somente uma criação pode ter somente uma lei pode estabelecer essa criação e o Poder Executivo tem que fazer aí a regulamentação. Aí nós temos uma outra questão que é importante também, que o funcionamento de uma empresa pública ou de sociedade de economia mista, ela se dará por meio de registro de autorização. Esse registro aqui também é parecido com as fundações, registro comercial e repartição pública. Ambas obedecem às normas de direito público, ou seja, aqui no caso elas são regidas, tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista, em relação, por exemplo, à aquisição de bens, elas precisam de licitação, portanto elas seguem as normas da Lei 8666 de 93, que é a Lei das Licitações. Outra coisa importante, os servidores são concursados. Há um concurso público para o ingresso nas empresas estatais e de sociedade de economia mista. Porém, são regidos ali pela CLT. Essa CLT não garante, como já havia adiantado, a estabilidade do servidor público, e que está garantida lá no artigo 41 da Constituição Federal. Então, notem que é uma trilha, esse estudo é uma trilha de vários dispositivos constitucionais, começando lá pelo decreto 200 de 67. É um decreto antigo, mas é a nossa porta de entrada. Depois passa pela Constituição Federal e aí depois vem pela lei que regulamentou, a 1303. Agora vamos entender um pouquinho. Nós estamos falando de empresa pública e sociedade de economia mista. Mesmo regra geral, elas fazem parte desse gênero, regra geral, mas elas têm diferenças entre elas. Eu vou falar aqui um pouquinho das principais diferenças entre elas. O que nós temos de características comuns entre as duas? Ambas são pessoas jurídicas de direito privado. Então, essa é a primeira característica comum. A segunda, são destinadas à prestação de serviço público. Esse serviço público é de natureza econômica. Portanto, são empresas públicas que elas prestam serviços, ambas, tanto as empresas públicas quanto a sociedade de economia mista, ambas prestam serviços públicos que são essenciais à sociedade, são de interesse nacional, são de relevante interesse social, mas elas podem também obter lucro.
Então, por exemplo, a Petrobras é uma das empresas mais valorizadas do mundo e que dá muito lucro para o Brasil. Ambas, a quarta característica, ambas são criadas por autorização legislativa. Há a diferença aqui, nós podemos fazer um paralelo lá com as autarquias. As autarquias são criadas por lei e as autarquias são de direito público, diferentemente daqui que são de direito privado. A quinta característica comum é que o funcionamento é por registro e repartição pública, diferente aqui da autarquia. Então, esse funcionamento por registro em repartição pública fica parecido aqui lá com as fundações. A sexta característica comum é que o servidor público que nelas ingressam são regulamentados pela CLT. Agora, as características que são diferentes. Duas características, duas linhas de ação que nós vamos adotar. As diferenças estão entre o capital e a classificação societária. Enquanto que a sociedade de economia mista, o capital é 50% mais um, ele é detido pelo poder público. Aqui, na classificação societária, ela é tida como sociedade anônima. A empresa pública, em relação ao capital, o capital é 100% público e a classificação societária pode ser limitada ou de sociedade anônima. Então, essas diferenças básicas aqui são as principais. Então, repetindo, sociedade de economia mista, em relação ao capital, 50% mais um desse capital, ou seja, do recurso que existe, desse domínio, é do poder público. Enquanto que na empresa pública, o capital é 100% público, é uma diferença muito grande. Em relação à classificação societária, a sociedade de economia mista, ela é especificamente sociedade anônima, enquanto que a empresa pública, ela pode ser tanto limitada quanto sociedade anônima. Vamos pegar exemplos aqui de sociedade de economia mista. Bom, nós temos aqui o Banco do Brasil e a Petrobras. E empresa pública, nós temos a Caixa e os Correios. Aqui eu fiz uma comparação também que é importante em relação à exploração de atividade econômica. O que significa, então, essa exploração de atividade econômica? Desculpa. Essa exploração de atividade econômica e a diferença entre prestadoras de serviço da administração direta ou indireta. Então, prestadoras de serviço público da administração direta e indireta é diferente de atividades de exploração de atividade econômica. Essa atividade econômica aqui, ela concorre com o setor privado. Então, ela tem algumas diferenças se forem prestadores de serviços públicos em relação, por exemplo, à saúde. Então, as diferenças básicas que eu enumerei aqui são 4 diferenças para que você consiga ver o alcance dessa classificação, a importância dela. A primeira, quando se trata de empresas de sociedade de economia mista ou empresas públicas direcionadas à exploração de atividade econômica, a primeira delas é que o regime jurídico é de direito privado. E onde nós encontramos isso? A previsão está lá no artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal. Quando você observa lá o artigo 173, que eu citei, você vai encontrar da seguinte forma. Artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2. O artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2, estabelece a sujeição do regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.
Então, esse inciso 2, ele equiparou as empresas públicas ao regime jurídico das empresas privadas em relação a isso. Obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias. Portanto, elas pagam impostos tanto quanto empresas privadas. Então, aqui nós temos uma diferença das prestadoras de serviços públicos, que são de regime jurídico de direito público. Então, se você comparar, por exemplo, aqui nós temos a Petrobras e o INSS, que é uma prestadora de serviço público, você vai ver que o INSS vai ter esse regime jurídico de direito público. Portanto, ele não vai estar sujeito às regras estabelecidas aqui na Constituição em relação aqui às obrigações civis, por exemplo. O que quer dizer isso? Se desdobra num outro instituto jurídico também importante. As entidades da atividade econômica, elas têm responsabilidade civil subjetiva, enquanto que as prestadoras de serviços públicos, como o INSS, a responsabilidade civil é objetiva. Isso faz uma diferença muito grande. Então, relembrando, a responsabilidade civil subjetiva é aquela que insere o elemento culpa do agente. Aqui, na responsabilidade civil objetiva, a responsabilidade do ente público independe de culpa. Isso é muito importante, faz uma diferença muito grande nos processos de indenização, nas ações de responsabilidade civil. Uma outra característica importante é que as empresas públicas e de sociedade de economia mista, de atividade econômica, elas não podem receber privilégios fiscais, não têm isenções fiscais, enquanto que as prestadoras de serviços públicos podem receber privilégios fiscais. Ora, por que isso? Porque esse inciso 2 aqui da Constituição Federal, do artigo 173, parágrafo 1º, ele equiparou essas empresas às instituições privadas, às empresas privadas. Significa o quê? Se elas estão concorrendo com o setor privado, elas não podem ter privilégio. Onde ficaria o princípio da isonomia aí nesse caso? Então, baseado nisso, as empresas públicas concorrem, elas têm uma lei de mercado, de oferta de produtos, assim como a Petrobras, por exemplo, a Caixa Econômica, Banco do Brasil, essas empresas concorrem com os bancos privados. Seria injusto se elas tivessem isenções econômicas, é claro que elas ganhariam muito mais clientes do que as empresas privadas, então é por isso que elas não podem receber isenções. Enquanto que as empresas prestadoras de serviços públicos, elas têm uma finalidade, como o INSS, por exemplo, elas têm finalidades diferenciadas, que é para atender a população da forma mais ampla possível, estão ligadas aos direitos de segunda geração, que são os direitos referentes ao estado de bem-estar social, e esses direitos, por exemplo, têm uma função social muito ampla para garantir aqui a dignidade da pessoa humana de todos os brasileiros. A última diferença que eu separei aqui é em relação aos bens. No caso das empresas de atividade econômica, das empresas públicas e de sociedade de economia mista, os bens podem ser penhorados e executados. Então, se uma empresa pública deixar de pagar uma dívida, ela pode ser os bens podem ser penhorados, ela pode ser processada normalmente, os bens podem ser penhorados e executados. Nas empresas prestadoras de serviço público, esses bens não podem ser penhorados ou executados. Então, essas são as diferenças muito importantes que nós temos aqui em relação a essas duas classificações. Empresas públicas e de sociedade de economia mista em relação à exploração de atividade econômica, diferente de prestadoras de serviços públicos, que são empresas estatais que oferecem serviços essenciais
ou de natureza de serviços essenciais para a população. Em outra análise aqui, nós vamos tratar da direção, ou seja, dos administradores dessas empresas públicas e também de sociedade de economia mista. Aonde que você vai encontrar aqui essas regras? Então, você vai acessar lá a Lei 13.303. Nessa Lei 13.303, você vai acessar o artigo 16, que trata do administrador. Aqui nós temos regras importantes. Então, a primeira delas, o artigo fala que o administrador, né, da empresa pública e de sociedade de economia mista, ele vai seguir lá as normas que não podem conflitar com a Lei 6.404 de 96. Essa Lei 6.404 de 96, de 76, desculpa, é uma lei importante também que tem a ver com esse assunto. Então, o artigo 16 trata, sem prejuízo do disposto nessa lei, que é a Lei 3.303, o administrador de empresa pública e de sociedade de economia mista é também submetido às regras da Lei 6.404 de 76, que é a Lei de Sociedade de Ações. Então, você vai ter que dar uma olhadinha lá nessa norma, e lá também tem normas importantes. Eu destaquei aqui uma outra norma, um outro assunto que essa Lei 6.404 trata, que é a exigência de nacionalidade brasileira para os acionistas. Então, notem que essa é uma norma também muito importante. É uma norma complementar desse assunto. E aqui no parágrafo único desse artigo 16, está estabelecido que consideram-se administradores de empresa pública e de sociedade de economia mista os membros do conselho de administração e da diretoria. Então, aqui nós estamos abrindo já que existe uma diretoria e existe um conselho de administração. No artigo 17, trata desse assunto também. Os membros do Conselho de Administração e os indicados para os cargos de diretor, inclusive presidente, diretor-presidente, diretor-geral, serão escolhidos entre cidadãos de reputação ilibada e de notório conhecimento, devendo ser atendidos, né, alternativamente, um dos requisitos aqui da linha A, B e C, do inciso 1 e dos incisos 2, respectivamente. Então, vamos ver o que dizem esses incisos. Então, o inciso 1, letra A, ele diz ter experiência profissional de, no mínimo, letra A, 10 anos no setor público ou privado, na área de atuação da empresa pública ou da atividade da empresa de sociedade de economia mista, ou em área conexa àquela para a qual for indicado em função de direção superior. Então, aqui, essa linha A, esse inciso, é muito importante aqui. O que a lei ela procurou evitar? Ela procurou evitar que essas empresas estatais elas se tornassem aqui um cabide de emprego no setor público. Então, aqui é a chamada indicação técnica, ou seja, você tem que ter, para ser indicado aqui, você tem que ter, é um cargo de confiança, é um cargo de direção, mas o servidor aqui, ele tem que ter, por meio de um processo, né, é regido pela CLT, mas tem que ter um processo aqui simplificado, não é um concurso público com regras rígidas, mas seguem alguns princípios, então tem que ter um processo simplificado, esse processo simplificado, ele é aberto. Nesse processo simplificado, segue também as regras do artigo 37 da administração pública. Então, aqui o princípio da isonomia, o princípio da impessoalidade, aqui estão em pleno aquecimento. Significa que você não pode indicar um diretor, por exemplo, um conselheiro, não pode indicar aqui de privilégio um amigo seu ou um familiar. Aqui as regras do serviço público são estabelecidas também. E a linha D
4 anos ocupando pelo menos um dos seguintes cargos. E aí vem cargo de direção ou de chefia superior em empresa de porte ou objeto social semelhante ao de empresa pública ou de sociedade de economia mista, entendendo-se como cargo de chefia superior aquele situado nos 2 níveis hierárquicos não estatutários mais altos da empresa. Então, aqui nós estamos falando aqui no setor de chefia do âmbito operacional, que é lá o 3º nível da pirâmide de cargos de uma empresa. Então, nós temos, para que você relembre, as empresas, elas têm, tanto as empresas públicas quanto as empresas privadas, ela tem uma pirâmide, sendo que no topo da pirâmide estão os cargos de direção. Aqui, no intermediário, estão os níveis estratégicos. E aqui, na base da pirâmide, nós temos os níveis operacionais. Então, para exercer um cargo de chefia, você tem que ter experiência aqui, desse 2º âmbito para cima. A sua experiência aqui para baixo não vai contar nesse processo seletivo. Então, é isso que essa alínea B está falando. E no terceiro item da alínea B está cargo de docente ou de pesquisador em áreas de atuação de empresa pública ou de sociedade de economia mista. Então, aqui nós temos também docente ou pesquisador que podem exercer esses cargos. E aí nós temos, né, aqui se desdobram em mais outros requisitos, e aqui como nós temos um tempo curto, eu não vou comentar um a um. Mas é importante que você lembre de acessar essa Lei 1303, porque essa lei traz os desdobramentos aqui desses requisitos. Só aqui, finalmente, eu vou trazer uma informação que é bem importante também, que essas empresas públicas e empresas de sociedade de economia mista, elas também estão sujeitas às regras de uma lei muito nova que nós temos agora, que é a Lei 13.460 de 2017. Essa lei é uma lei importante porque ela dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos da administração pública, tanto direta quanto indireta. Olha só, essa lei ela é de 2017 e ela está sendo regulamentada aos poucos. Por quê? Porque ela estabelece prazos extensivos e esses prazos dizem respeito a estabelecimentos para controlar, para fiscalizar os serviços públicos. Você imagina o seguinte: para o setor privado, nós temos ali o Código de Defesa do Consumidor. Aqui, para o serviço público, seria parecido com o Código de Defesa do Consumidor, só que é para o serviço público. E eu quero que você acesse aí, nessa lei, agora estou falando da Lei 3.460, você vai olhar lá, a Lei 3.460, você vai olhar o artigo final, que trata, o artigo 25, que trata aqui do prazo. Nós estamos falando do prazo de implementação dessa lei. Aliás, desculpa, o artigo 25, isso mesmo. O artigo 25, lá nas disposições finais e transitórias, ele estabelece o seguinte: essa lei entra em vigor a contar da data da publicação, e aí a data da publicação foi publicada em 27/6/2017. E aí, o que acontece? A partir dessa data, no primeiro momento, ela vai entrar em vigor 360 dias para a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios com mais de 500 mil habitantes. Então, os municípios com mais de 500 mil habitantes, eles vão ter 360 dias para a implementação
dessas agências que vão atender os usuários nas suas reclamações em relação à prestação de serviços públicos. Olha, por que esses municípios com mais de 500 mil habitantes tiveram um prazo maior? Porque, exatamente, eles precisam de implementar locais, porque são municípios muito grandes, são as capitais, e elas precisam de estruturar esses serviços de proteção ao consumidor em relação ao serviço público com uma estrutura maior. Então, você vai precisar de mais locais implementados para atender os cidadãos. Então, por isso, os municípios, as capitais, têm um prazo maior. E aí, no inciso 2 desse artigo, estabelece que um prazo menor, que é o de 540 dias, para os municípios entre 100 mil e 500 mil habitantes. Então, nessa faixa aqui de 100 mil a 500 mil, os municípios eles têm um prazo de 540 dias. E os municípios com menos de 100 mil habitantes, o prazo é de 720 dias. Então, aqui nós temos uma pirâmide. Então, quanto maior o município, menor o prazo. Quanto menor o município, maior o prazo. E esses municípios com menor número de habitantes são municípios que, teoricamente, têm menos recursos, enquanto que os municípios capitais têm mais recursos. Essa foi a lógica do entendimento da lei. Bom, aqui ficamos, né, com uma visão geral. Eu espero que vocês tenham compreendido a importância dessas empresas públicas e das sociedades de economia mista, que vocês compreendam que são assuntos específicos e, mesmo assim, essas empresas públicas e as de sociedades de economia mista, dentre essas duas, elas têm algumas características diferenciadas. Então, só para recordar, nós começamos a ver esse assunto lá na aula anterior. Nós começamos estudando autarquias, depois estudamos as fundações públicas, e aí agora depois nós estudamos os consórcios públicos, e aí fechamos esse assunto aqui com as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham compreendido o assunto, e eu peço para que vocês cliquem aí no joinha e, se possível, compartilhe o meu canal, ajude a divulgar, porque assim como você, outros estudantes também têm muitas dúvidas em relação a esse assunto. Eu espero contar com vocês na próxima aula, que eu vou postar aqui em breve. Um abraço a vocês.